Olá, meus amores, eu tô aqui hoje para fazer um vídeo muito especial. Eu espero que vocês tenham bastante paciência, porque é para uma galera incrível, um pessoal assim maravilhoso, e eu tenho muito a agradecer essa oportunidade de poder passar um pouquinho da minha história e um pouquinho de como eu comecei aqui no YouTube, fazendo os vídeos para vocês. Então hoje esse vídeo vai especial para a Universidade Federal de Santa Maria, aí para vocês que estão me assistindo agora. E um viva pra vocês, porque pra mim isso é maravilhoso, poder falar pra essa galera jovem, essa galera aí que tá batalhando, indo pra frente, atrás do seu sonho, atrás do seu futuro. E é isso mesmo. E esse vídeo eu tenho que agradecer muito, muito, muito pra Jennifer Silveira, a Luciana Pacheco e pra Diane Aires. Então, meninas, olha, um super beijo pra vocês. Eu tenho certeza que vocês já são vitoriosas, porque vocês estão fuçando, vocês estão indo atrás, vocês estão se motivando para poder chegar no futuro, e esse futuro começa hoje, não por minha causa, mas a gente tem que pensar que o futuro é no dia de hoje, é agora que a gente tem que plantar alguma coisa para poder ter para amanhã, porque tem pessoas que só pensam lá na frente, e a coisa acontece aqui, para daí lá você colher os teus resultados, os teus frutos. E eu quero mandar um beijo assim gigante para os professores Dilneide Moura. Dilnei, um beijo para você. E pro Emídio Teixeira. Emídio, outro beijo para você também. E eu quero dizer para vocês que hoje no Brasil não é muito fácil ser professor. Então vocês estão de parabéns, porque vocês estão aí abrindo as portas para essa galera incrível que está assistindo, para os seus alunos, para as pessoas que estão em volta de vocês, porque o professor é isso, meus amores. O professor, ele vai lá, ele estuda, ele batalha, ele tem conhecimento e ele está esperando que os alunos venham até ele e que abra as portas para que eles vejam outros horizontes, que eles tenham outras possibilidades. E eu acho que o professor é isso, ele é a pessoa que vai encaminhar para que os sonhos aconteçam, né? Eu acho que é o primeiro passo, né, das pessoas, acho que é através do professor, desde a pré-escola até uma universidade. Quando é com o professor é muito mais fácil, porque ele já tem uma experiência e ele vai te facilitar bastante para você chegar e tirar suas conclusões e ir pra frente. Então o meu começo do YouTube foi assim, foi muito por acaso. Eu tinha uma cachorrinha aqui no meu quintal, porque eu adoro animais, eu sou apaixonada por bichos. E eu tinha a Puca, né? A Puca era uma cachorrinha pretinha, assim, bem jaguarinha mesmo, bem vira-lata. E a Puca, nós temos um canil aqui em casa e nós fizemos uma cerca. E a Puca vivia pulando essa cerca e a gente jogava bolinha e a Puca ia atrás, ia atrás. E um dia eu gravei um vídeo e eu falei, eu vou colocar no meu Face, né, a Puca pulando a cerca. E fiz esse vídeo e eu gritava, vai, corre, Puca preta! E as minhas filhas falaram assim pra mim, elas eram pequenininhas, elas me disseram, mãe, não coloca isso não no Face, que vão achar que a mãe tá falando outra coisa. Então o vídeo ficou acho que uns 2 dias, 3 dias só. E daí eu excluí o vídeo porque eu não queria que ninguém se assustasse, porque eu tava falando uma coisa inocente, mas que podia interpretar uma outra coisa. Então acabei tirando e foi quando eu fiz a minha conta do YouTube. Se eu não me engano foi em 2011 ou em 2012, eu não tenho bem certeza, porque ficou durante muito tempo parada essa conta. E depois de um tempo eu trabalhava como consultora de beleza numa grande loja aqui de Curitiba, que é a Divas Cosméticos. E um beijo pro pessoal aí da Diva. E os meus colegas de trabalho, os meus amigos. E eu era uma boa vendedora, na verdade eu sou uma excelente vendedora até hoje, porque a gente não vende só produtos, né? A gente vende várias coisas na nossa vida. A gente vende amizade, a gente conquista, na verdade, amizades, mas a gente tem que ter um bom diálogo e a gente tem que sempre estar se aperfeiçoando. Então, eu me considero até hoje uma excelente vendedora, porque eu sou uma pessoa muito, muito honesta e eu faço para as pessoas o que eu quero que elas façam para mim. Então, eu acho que a gente tem que agir assim durante a vida toda, que é você cultivar e ter um relacionamento de transparência. Então as meninas que me conhecem sabem disso, que eu sou muito desvairada, eu sou muito sem noção, que quando eu tô com vontade de cantar eu canto, quando eu tenho vontade de falar eu falo, mas eu sou uma pessoa incapaz de falar mal de qualquer pessoa, porque eu acho que isso não é bom pra mim, e que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Então eu sou da seguinte opinião, se eu não posso te ajudar, te enfiar pra baixo eu não vou colocar de jeito nenhum. Então, como eu era uma excelente vendedora na Diva, embora eu não fosse a que mais vendia, mas eu era uma das que mais vendia, eu estudei muito pela internet
e eu queria melhorar o meu trabalho como vendedora nessa loja. Então nessa loja nós vendíamos secadores, chapinhas, e eu via que eu perdia muito tempo explicando as coisas para as minhas clientes, e eu queria dar para elas sempre o melhor e poder que elas tirassem o melhor proveito do que elas estavam levando. Eu era do estilo de vendedora honesta, sabe? Quando a pessoa ia comprar, vamos supor, um secador, e se a pessoa fosse uma pessoa de idade, eu visse que o secador era muito pesado, eu falava, ó, minha senhora, será que não é melhor a senhora levar esse modelo, que é mais em conta, mas ele é mais leve? Ou se por acaso fosse um cabeleireiro que quisesse comprar um secador que era muito fraquinho, eu explicava, olha, esse secador não vai te ajudar, assim, assim, assado. Então nessa época eu resolvi gravar um vídeo ensinando as minhas clientes da loja a como fazerem cachos de cabelo com uma prancha. Olha a ideia da surtada da Débora aqui. Então eu fiz o quê? Como eu aprendi treinando numa fita de roupa, eu pensei, não, eu vou gravar um vídeo, vou amarrar na porta do guarda-roupa, vou amarrar na bicama, vou amarrar em qualquer lugar e vou ensinar para elas como eu aprendi a fazer. E gravei esse vídeo e coloquei para as minhas clientes, o vídeo ficou horrível. Aí nesse vídeo eu vi que eu era totalmente assim, que eu não sabia conversar com as pessoas, pelo menos não através de filmagem, eu não tinha essa noção nenhuma. Não sei se até hoje eu tenho, porque eu falo muito, muito, muito. E eu sei que, resumindo a história, eu consegui vender mais e as minhas clientes ficaram muito mais satisfeitas, porque delas conseguiam ir e voltar no vídeo e treinar certinho. E no último caso, se elas não conseguissem fazer, elas voltavam na loja comigo e ensinavam a fazer o cacho com a chapinha para a pessoa fazer sozinha no cabelo. Então esse foi o meu começo do YouTube. E não teve muitas visualizações, acho que só quem viu eram as minhas clientes mesmo da Diva. E então, graças a Deus, assim, me ajudou muito, porque eu economizei tempo falando e eu consegui uma satisfação maior dessas minhas clientes. De passado um tempo depois, aconteceu muitas coisas aqui em casa, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Guilherme, eu tenho a Emily e tenho a Milena. E meu filho veio morar comigo de volta, ele retornou para morar comigo. E as coisas começaram a ficar muito tumultuadas aqui em casa. Começou a ter, assim, como são adolescentes, criança crescendo, etc e tal, era muito complicado. E foi nessa parte da minha vida que eu sentei e eu comecei a olhar as coisas e falei assim, puxa vida, os meus filhos estão precisando muito de mim agora. E o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma decisão, porque é a minha família. É o que é de mais importante para mim, são os meus filhos. Como eu me separei há uns 11 anos atrás, o Guilherme foi morar com o pai dele e eu fiquei com as meninas. Então eu fiquei durante muito tempo afastada do Guilherme, porque, enfim, ele foi muito traumático para ele nossa separação. E embora ele tenha um pai maravilhoso, que os meus filhos tenham um pai maravilhoso, porque meu ex-marido, ele realmente é uma pessoa extraordinária. Também eu não teria ficado com ele tantos anos, ele não teria me aguentado também tantos anos. Ele é uma pessoa de grande valor. Mas mesmo assim a gente se distanciou muito, eu e o meu filho. Então quando ele voltou a vir morar comigo, daí eu senti aquele baque, que alguma coisa não estava legal e eu tinha que agir. E isso me trouxe muito, muito, muito desespero, porque eu pensei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Se eu paro de trabalhar, como é que vai ficar as coisas em casa? Porque são 3 crianças, são 3 bocas para alimentar, e a situação realmente ela é complicada, e eu ganhava bem na Diva. Então além do meu salário, a gente ganha comissão, além da comissão tinha os concursos, eu sempre estava nos concursos, não como o primeiro lugar, mas o segundo ou o terceiro eu sempre estava ali junto, porque eu sempre me esforcei muito em tudo que eu fiz na minha vida. Para as pessoas que conhecem a minha história um pouquinho, sabem que eu fiz muita coisa. Então eu comecei vendendo salgados, então eu era ambulante, vendia de porta em porta salgados, e eu conseguia vender 100 salgados em menos de 1 hora, com uma caixinha de isopor embaixo do braço. Depois eu passei por uma grande fase da minha vida, que daí eu peguei uma empresa e eu vendia muito. Só que com o tempo a gente não consegue fazer tudo sozinho, você precisa de ajuda, precisa de outras pessoas. E nessa época eu comecei a ficar muito triste, porque todas as pessoas que eu conseguia para trabalhar comigo, ou elas me passavam a perna, ou elas tiravam os clientes, que era muito difícil, e quem comprava comigo não me largava de jeito nenhum. Então chegou uma época que eu pensei, puxa, eu não quero mais mexer com salgado, eu não tinha infraestrutura, só tinha força de vontade, e uma força de vontade do caramba,
porque eu sempre dei a cara a tapa. Eu nunca fui de desistir no primeiro tombo, no segundo tombo, no terceiro tombo, mas enfim, eu peguei e mudei. Falei assim, não, vou trabalhar com bolo, que eu amo bolo, adoro fazer bolo. E comecei a trabalhar como auxiliar numa panificadora aqui de Curitiba, que na época era Costa e Escoco, né, dona Sônia, um grande beijo pra senhora. Eu sei que a senhora hoje não é mais a dona, né, que hoje mudou de nome, é da Kaminski, se eu não estou enganada. Mas eu aprendi muito, muito com a dona Sônia. Eu me lembro muito bem que quando ela foi fazer a entrevista comigo, ela perguntou, sabe fazer bolo? Eu falei assim, não. Ela falou assim, mas então como é que eu vou pegar você? E daí ela me olhou e falou assim, olha, se você quiser trabalhar, eu tenho trabalho, mas é muito trabalho mesmo. E eu olhei pra ela e eu sorri e eu falei assim, eu não tenho medo de trabalho. E 9 meses depois eu era confeiteira dessa confeitaria, não, porque eu trabalhava com o seu Alfredo, que foi o senhor que me ensinou a fazer recheios incríveis, e eu procuro isso desesperadamente, que eu quero muito apresentar ele para as pessoas no meu canal, porque ele é um ser humano incrível. E o seu Alfredo me ensinou a ser muito humilde. Então, as palavras que ele mesmo usou para mim foram o seguinte, que a gente sempre aprende com as pessoas. Não importa se é um empresário, não importa se é uma pessoa que limpa a rua, a gente tem que ser humilde para aprender com as pessoas, e todas as pessoas te trazem alguma coisa de boa. Se trazem alguma coisa de ruim, você vai analisar, você vai olhar e você vai descartar. Então ele foi muito parceiro e eu sempre gostei de inventar muita coisa. E a gente ficava na panificadora até tarde, porque ele não me deixava sozinha. Eu queria inventar receita e ele estava ali, não, então vamos fazer, vamos ver se vai dar certo. E foi meu parceirão aí durante mais ou menos uns 9 meses. Depois desses 9 meses que eu trabalhei como auxiliar do seu Alfredo, que daí ele saiu e veio outros confeiteiros que não chegavam aos pés dele, porque para a pessoa ser grande, ela tem que ser humilde, ela tem que escutar as outras pessoas, e o seu Alfredo era assim, além de ser muito engraçado, de ser muito, muito querido na minha vida. E depois dessa fase eu comecei a trabalhar como confeiteira já, numa outra panificadora, trabalhei durante um tempo, e depois eu peguei e falei, não, agora eu quero trabalhar por conta, e foi quando eu fui atrás de fazer cursos, e um dia me deparei com uma feira que ia ter aqui em Curitiba de bolos artísticos, e eu vi uma estrutura de um bolo gigante, e eu comecei a chorar a hora que eu vi esse bolo, e era um bolo muito lindo, eu não me esqueço dele. E daí chegou uma senhorinha do meu lado e falou assim pra mim, filha, por que você está chorando tanto? E eu falei assim, porque esse bolo é muito lindo, esse bolo é maravilhoso. E ela me olhou e me abraçou e ela falou assim, pois é, então eu vou te dar esse curso desse bolo, porque ela era, que era a professora, a dona Vanir R. Peterson. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha na internet, a mulher é incrível, ela faz coisas maravilhosas, é um doce de pessoa. E então eu fiz, assim, ganhei 2 cursos da dona Vanir, esse que ia ter nesse dia, e ganhei depois um curso de docinhos dela, também docinhos decorados. E foi incrível, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, porque eu aprendi muito, 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 e eu era a pior aluna do curso, porque eu sempre fui estabanada, eu sempre fui sem noção, eu sempre tive muita força de vontade, mas jeito e habilidade nenhuma, e ela ficou comigo o tempo todo, e eu falo pra ela é uma senhora que tem um coração de menina, e amo demais essa professora, embora faça muitos anos que eu não veja ela, mas a Dona Vanir Peterson, olha, a senhora é pra mim uma musa, e pode passar o tempo que for, eu lhe amo demais. E passado tudo isso, meus amores, aconteceram outras coisas na minha vida, que eu trabalhei com feiras de Curitiba, que eu fui artesã, que eu fazia bolachas diets, eu fazia muita, muita coisa e recebi muitas propostas na minha vida para que eu conseguisse ter sucesso. Uma das propostas que eu consegui foi de um diretor de uma grande linha de adoçante em Curitiba, que ele me viu trabalhando com as bolachas diet e eu fazia por amor a avó das minhas filhas, que na época ela era diabética e a gente cuidava dela, eu com um barrigão gigante da Emily, e fazendo feira e cuidando dela em casa junto com a dona Lucy. E então eu falei, não vou fazer bolacha porque diet, porque tem muita gente que não pode comer e sente essa necessidade. E um dia apareceu um diretor na porta da minha casa e falou assim, ó, você não quer trabalhar em sociedade com a minha cunhada, que o nome dela também é Débora, e para vocês montarem uma panificadora assim, assim, assado. E eu olhei para ele e falei assim, olha, infelizmente agora eu não posso, porque eu tô grávida, o meu esposo, na verdade, ele não gosta muito que eu mexa com essas coisas, e a minha casa não tem uma infraestrutura tão boa. Resumindo tudo isso, meus amores, eu perdi uma baita de uma oportunidade, mas aquela ainda não era a minha hora.
Então essas coisas vão acontecer na sua vida também. Vai aparecer várias oportunidades na sua vida e você vai ter que estar preparado para você poder agarrar essas oportunidades, para você pegar essas oportunidades com unhas e dentes, porque não adianta nada aparecer muita coisa na sua vida se você não tem preparação, se você não tem infraestrutura, daí não vai dar certo. Então, por isso que é importante sempre estar buscando conhecimento, sempre você estar fuçando, você estar indo atrás, ser chato mesmo, porque a gente tem que ser chato às vezes, quando a gente tem sede de aprender, sede de ir mais longe. Resumindo essa parte da minha vida, chegou uma hora que quando aconteceu a minha separação, nessa época eu já tinha tido 3 sorveterias, eu já tinha tido lanchonete, eu já tinha tido 2 casas de chocolate, que no futuro eu vou contar para vocês, meus inscritos, mas acho que agora eu não quero me alongar muito no vídeo, porque eu quero ser mais objetiva. E resumindo tudo isso, eu peguei e larguei todas as coisas que eu fazia, porque eu ia me mudar, eu ia vir para essa minha casa que eu amo de paixão, que eu adoro, mas eu ia ter que deixar algumas coisas para trás. Foi aquilo que eu digo para vocês, pra gente conseguir construir qualquer coisa na nossa vida, então pra gente conseguir construir qualquer coisa na nossa vida, a gente vai ter que destruir outras. E naquela época eu estava sofrendo muito onde eu estava, não por causa da família, porque a minha família é maravilhosa. E quando você há o rompimento de uma relação, você rompe só com a pessoa, com o seu parceiro, com a sua parceira, mas tem outras coisas envolvidas junto. E eu amo de paixão a minha família, que são os tios das minhas filhas, que é a avó das minhas filhas. Então, toda essa família que conviveu comigo durante quase 11 anos, eu brigo muito por eles, mas naquele momento eu tinha que me separar, então eu tinha que ficar longe também. E quando eu vim morar aqui, não ia ter condições de eu continuar fazendo as coisas que eu fazia, porque com criança pequena, as minhas filhas eram muito pequenas, e com a situação que estava a minha vida, minha cabeça, então eu tive que parar e falar, não, agora vou mudar de ramo. Foi quando eu comecei a trabalhar com cosméticos e depois eu fui cair nas graças do seu Carlos, né, que é o dono da Diva, que é um super chefe, que é um paizão, que a gente admira muito ele, não só eu, mas toda a equipe da Diva, porque ele sabe sim arregaçar as mangas e mostrar que trabalhando a gente consegue ganhar sempre. Então chegou essa época da minha vida, aí eu tô enrolando muito, né, tô falando muita coisa que não tem nada a ver, mas é que eu quero expor pra vocês na maneira assim mais fácil pra vocês entenderem até onde eu quero chegar nesse vídeo. E chegou essa época da minha vida que depois que eu gravei o vídeo de ensinando a fazer cachos, um grande amigo meu chegou pra mim e falou assim, Débora, você era confeiteira, né, você fazia bolo, mas acho que você não era muito boa. E eu olhei pra ele e falei assim, olha, se eu era muito boa eu não sei, mas que eu tinha pessoas que vinham 6 meses antes encomendar comigo tinham, e se elas não viessem antes, elas não conseguiam fazer. E brinquei com ele, porque essa é realmente a verdade. As pessoas, para conseguirem encomendar bolo de casamento e bolo de 15 anos, ela tinha que vir realmente 6 meses antes, porque todo final de semana eu fazia 2 bolos grandes, estruturas enormes, e fazia com muito amor, sem ter condições, sem ter infraestrutura, e dava tudo certo. E ele me desafiou e eu falei, tá bom, então eu vou fazer. Foi quando eu gravei, eu acho que o meu 6º vídeo, porque até então eu estava gravando algumas coisas de beleza para ajudar as meninas, as minhas clientes. Porque eu acho assim que pessoas merecem todo o respeito do mundo. E eu amo pessoas e eu adoro conviver com pessoas. E eu queria fazer algo a mais para elas. Eu sempre busquei fazer algo a mais. Então na nossa vida, resumindo, é isso. Independente se você vai varrer um chão, se você vai pegar e você vai limpar um diamante, você tem que fazer com muito amor. Você tem que sempre dar o melhor de você, independente se você é funcionário ou se você é patrão. Porque para você poder mandar, você tem que saber fazer. E para fazer, meus amores, não é qualquer um que faz, não. Então eu fui buscar nos vídeos na internet coisas que ajudassem as minhas clientes. E daí eu gravei o bolo massa de pão de ló, mas eu não gravei muito feliz, não. Foi um vídeo assim que eu estava muito travada. Quem viu esse vídeo sabe que parece que não sou eu, que é outra pessoa. Porque eu estava muito insegura, porque voltar a mexer com os bolos, voltar a mexer com o doce, me trazia muitas lembranças. E essas lembranças são lembranças muito boas, mas eu não estava preparada ainda para voltar a fazer as coisas que eu estava fazendo. Então ficou um bolo muito, muito simples. Eu não tinha avental, não tinha nada porque não era para fora, era para casa.
E daí ele falou assim, Débora, posta esse vídeo na internet, porque daí eu posso passar para minhas amigas que não sabem fazer, que vai dar tudo certo. E eu postei e veio, nesse vídeo veio, depois de acho que uns 3 meses ou 4 meses, veio um comentário que me motivou muito e me deixou muito, muito feliz. Que eu fiquei muito emocionada. Que foi de uma moça que ela tinha que fazer um bolo para a mãe dela. E ela não tinha condição financeira nenhuma de fazer o bolo. Mas ela queria muito dar para a mãe dela esse presente, que era uma massa de bolo que a mãe dela gosta. E que ela falou assim, olha, eu fiz a massa de bolo como você ensinou. E deu tudo certo e eu te sou muito agradecida. E nessa hora o meu coração parece que se encheu. E eu falei, puta merda, o que eu tô fazendo da minha vida se eu sei, se eu tenho força de vontade de fazer as coisas, por que eu tô empacada? Por que eu tô presa desse jeito? Porque a situação sempre vai estar difícil em qualquer época. A gente sempre vai ter problema em qualquer época. Porque a vida é isso, a vida é superação, a vida é você sempre você tentar melhorar as coisas que estão à sua volta. Independente de qualquer coisa, é você tentar melhorar como ser humano. Parece palavras bonitas, mas essa é a pura realidade. Né? Você vai levantar de manhã, às vezes está com dor de cabeça, mas você tem que fazer, então que seja da melhor maneira possível. E daí ele veio esse comentário e eu fiquei muito, muito feliz. E depois eu decidi, por causa das coisas que estavam acontecendo na minha casa, que eu ia sair do meu emprego e que eu ia voltar a vender de porta em porta as coisas que eu fazia antes. Eu não sabia ainda o que eu ia vender, mas eu já estava disposta a brigar pela minha família e colocar as coisas no eixo aqui em casa. E eu lembro que eu fui conversar com o seu Carlos, né, o dono da Diva, e que ele tentou de todas as maneiras me segurar. Ele falou assim, olha, eu vou te dar férias, e ele me deu férias. Ele tentou de todas as maneiras segurar, porque ele via que o meu psicológico não estava bem, que eu estava realmente assim, determinada a fazer uma coisa, só que ele não me conhecia. Ele conhecia a Débora vendedora, que trazia bons números para a loja e que tinha, de certa forma, um status ali dentro, porque as pessoas vinham de longe comprar comigo. Eu tinha clientes do Rio de Janeiro, eu tinha clientes de São José dos Pinhais, que é próximo aqui do centro de Curitiba, mas eu tinha clientes de São Paulo, clientes de Paranaguá, e quando elas vinham para Curitiba, não importava se passasse 1 mês, 2 meses, 6 meses, que elas estavam ali comprando comigo, e podia ter a vendedora que fosse. Ela falava assim, não, eu quero a Débora, porque as coisas que eu vendia faziam resultado, porque eu não vendia só por vender. Quando eu me decidi a ser uma consultora, uma vendedora, que eu não tinha ideia do que era ser isso. Com 30 anos eu não sabia nem passar um batom. Acho que muita coisa até hoje eu estou aprendendo em termos de maquiagem, coisa parecida, mas uma mulher com 30 anos não saber passar um batom, passava sombra, parecia que estava um ó. Até hoje é um pouco, mas naquela época era muito pior. Então o que eu fiz quando eu entrei? Eu peguei e fui atrás de informação, fui atrás de estudar. Eu estudava até 2, 3 horas da manhã na internet e a minha irmã falava assim pra mim, Débora, você tem que descansar. Eu dormia às vezes 3, 4 horas e acordava cedo para poder ir trabalhar. E as minhas colegas de trabalho falavam, a Ivone é um exemplo vivo disso. Ela falava pra mim assim, Débora, para um pouco, você vai ficar louca de tanto que você estuda. E eu falei, não, eu não vou ficar louca, eu tenho que entender o que eu tô fazendo, porque você tem que entender o que você tá fazendo. O que você está fazendo é o que você gosta? Se não é o que você gosta, meu bem, cai fora. Chuta o balde, vai ver o que você gosta de fazer, porque daí por mais difícil que seja, você vai pegar e você vai se automotivar. Eu falei assim, não, eu vou fazer e pronto. E resumindo a história, chegou uma época no meu trabalho que tudo que eu fazia, todas as meninas estavam fazendo. E quando elas estavam em dúvidas, elas vinham e perguntavam pra mim se eu achava que aquilo era certo ou não, se tal shampoo dava certo ou não. Eu tinha meninas que vinham por indicação de outras pessoas, e é isso que eu falo pra vocês, quando você faz um bom trabalho, ninguém te elogia. Então você sempre tem que estar buscando fazer algo a mais. Não interessa o que você faz, você sempre tem que fazer algo a mais, você tem que ir atrás. Então isso me motivava muito. Então de cada 100 pessoas que eu atendia, 1 ou 2 sempre falavam, puxa vida, você acertou. E as outras, não é que eu errava, eu acertava também. Se bem que a gente nunca acerta 100%, mas eu tinha uma margem de erro assim muito pequena e a minha clientela só crescia.
E quando o seu Carlos tentou me segurar na loja, ele falou assim pra mim: Débora, eu não vou te dar conta. Olha até onde vai o desespero de uma mãe ou o desespero de um pai. Não interessa, mas parece que a gente fica meio cego, né? Parece que você coloca uma coisa na sua cabeça e você vai em frente, não adianta. E ele falou pra mim assim: Débora, eu não vou te dar a conta. Você vai ter que pedir a conta. E eu olhei pra ele e tava chorando muito, porque eu sou mulher e independente de ser mulher, eu sou ser humano. E a gente se emociona com essas coisas. E eu falei: então tá bom, seu Carlos, mas eu vou sair do mesmo jeito. E passou, eu saí do escritório dele e passou acho que no mesmo dia ele ligou pra minha gerente, que é a Inês, e ele falou: ó, pede pra ela vir conversar comigo. E aí ele fez um acordo e eu admiro o senhor, seu Carlos. Muito obrigada pela chance que o senhor me deu e de ter feito até o último, né, pra tentar me segurar, mas não ia ter jeito. Eu ia voar de qualquer maneira. E resumindo a história, eu vim pra casa e sentei com os meus filhos e falei pra eles: ó, o negócio é o seguinte, eu vou parar de trabalhar, pras minhas filhas, né? Eu vou parar de trabalhar e a gente vai passar muito apertado aí um tempo, a gente não vai passar fome, a mãe vai voltar a vender as coisas na rua e vai ser assim, até a mãe se conseguir se levantar vai ser dessa maneira. E nesse tempo, meus amores, nesse tempo, meninas, que eu tô falando pra vocês, as coisas na internet já estavam andando. Aqueles vídeos simplesinhos, eles estavam devagarzinho andando. Então, quando eu saí da Diva, eu tinha 80 inscritos no canal. É muito pouco. Pra quem tá aí na internet sabe que é muito pouco inscrito, mas eu vibrava com cada inscrito no meu canal. Não porque eu imaginava que eu ia fazer dinheiro com a internet, mas porque eram pessoas que de alguma maneira elas tinham visto as minhas coisas e tinham gostado. Eu falei assim: puta merda, eu tão sem noção, eu tão sem nada, e a pessoa, puxa, gostou de uma coisa minha, ó, tá ali me seguindo. Eu vibrava. Qualquer pessoa que vinha na minha casa eu mostrava. Só que na vida da gente acontece que nem todo mundo vai vibrar com nossas alegrias e nem todas as pessoas vão entender o tão importante é pra você pequenas coisas. Então, assim, às vezes as minhas filhas falavam: mãe, olha, para de, né, tá sendo chata já. Mas eu queria poder colocar, nossa, que bacana, né? E daí, saindo da Diva, estando em casa, eu fui pra rua de novo vender os chocolates e fui vender o pão de mel. Então, daí, como eu já tinha o canal da internet, eu descobri que era possível ganhar dinheiro com o YouTube, porque eu fiz a parceria com eles, com 70 inscritos, já tinha feito a parceria com eles, e fiquei desesperada para poder ver como é que fazia para receber, como é que era feito, se era uma coisa certa ou não. Demorei, eu acho que uns 4 meses, estudando para saber qual que era o caminho para conseguir essa parceria, como é que era feito. Enfim, eu incomodei muita gente porque eu queria realmente estar ali, não importasse se fosse 10 centavos, se fosse 20 centavos, mas esses 20 centavos, esses 30 centavos, eles eram fruto de uma coisa que eu tinha plantado, e eu vibrava com cada gráfico meu, que era bem pequenininho, que estava ali crescendo. E chegou, daí como eu estava em casa gravando os vídeos para poder fazer chocolate, bombom, eu comecei a perceber que as pessoas eram muito inseguras, e as pessoas tinham muito medo de vender, de falar, de se expor. E, gente, comida vai dar dinheiro sempre, porque as pessoas não podem ficar sem comer. Comida é um meio que a gente tem de ganhar dinheiro, e você ganha dinheiro muito fácil. É só você fazer com muito amor, com muito carinho, e você fazer realmente assim, dando o teu melhor. E nunca, nunca, nunca querer enganar ninguém, porque se você tenta passar rasteiro em alguém, você vai cair. Você pode não cair na hora, mas você vai cair mais cedo ou mais tarde. E eu sei que eu gravei o vídeo e começou a vir os comentários de pessoas que começaram a mudar de vida. E eu falei: puxa vida, é isso que eu quero. É isso que eu quero dentro de mim. Eu quero que as pessoas vejam que é possível sim ganhar dinheiro, porque eu voltei a trabalhar em casa e mesmo sendo difícil eu voltar a vender de porta em porta, eu voltei. E nós chegamos uma época aqui em casa que a Emily falou pra mim assim, bem sério. Ela falou: mãe, eu tô me sentindo na quaresma, porque faz 40 dias que eu não como carne, é só ovo, ou então só arroz e feijão.
E eu olhei bem séria para minha filha e falei assim: filha, isso é só uma condição temporária, isso não é definitivo. Tenha mais um pouco de paciência, porque as coisas vão caminhar, filha, porque a gente está fazendo as coisas certas. Então a gente tem que ter orgulho e falar ainda muito obrigada, porque a gente tem arroz, a gente tem feijão em casa. E eu acho que o suficiente, filha, e o mais importante é a gente estar unido. E a gente está aqui, um está vendo que o outro está fazendo a sua parte. Então nessa hora me caiu a ficha que eu tenho filhos muito maravilhosos, todos os três. E elas foram muito guerreiras, porque elas nunca mais comentaram nada depois desse dia. Porque elas viram que eu acordava, que eu fazia as coisas e que eu ia pra rua. E depois eu chegava, eu arrumava as coisas e eu ia gravar. Então elas seguraram muito forte a barra junto comigo. Porque nenhum começo é fácil. Pra ninguém vai ser fácil o começo. Mas a gente tem que persistir sempre. Quando eu comecei a ganhar do YouTube, quando a gente acumula $100, a gente começa a receber. Demorou, acho que uns 3 meses depois que eu parei de trabalhar registrada. E pra mim aquilo foi o máximo, né? Imagina $100, né? Dei um pouquinho mais de $100. E eu fiquei muito, muito feliz. Mas são 3 bocas e para sustentar, 4 pessoas para sustentar e tudo sozinha. E pesou bastante pra mim nessa época. O meu ex-marido também estava desempregado, então ele não pôde ajudar em pensão ou coisa parecida. E eu também não ia pegar e chegar e falar pra ele, porque eu acho que eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, e eu sempre soube me virar muito bem. E as coisas começaram a acontecer no canal. E de repente, quando eu percebi, o negócio estava aqui, ele veio fazer isso aqui pra cima. E hoje nós estamos com 65 mil inscritos e isso é uma coisa incrível. Pra muita gente parece muito pouco, pra mim é uma grande vitória. E eu batalho todos os dias para incentivar os meus inscritos, para que eles não tenham medo, para que eles não tenham vergonha, para que eles confiem no que eles estão fazendo, porque eu realmente acredito que se eu faço, qualquer um consegue fazer. O importante é a pessoa ter força de vontade, e a pessoa tendo força de vontade, ela vai fazer, ela pode errar sim. Ela pode errar 1, ela pode errar 2, ela pode errar 3, mas se ela persistir, ela vai conseguir fazer, e ela vai fazer muito melhor do que eu faço. E é isso que eu quero com meus inscritos, é isso que eu busco para as pessoas que assistem os meus vídeos hoje, que elas saibam que elas são capazes de fazer, porque se eu sou capaz, qualquer pessoa faz. Não é me menosprezar, mas é que eu sei dos meus limites, eu sei da minha capacidade, e eu sei que a força de vontade, e quando a gente tem um objetivo na cabeça e um sonho, a gente pode ir muito, muito, muito mais além. E são os meus inscritos que me ajudam, porque são eles que pedem as coisas pra mim. Olha, ensina a fazer tal coisa. Eu marco e vou lá atrás e faço. E muita coisa do que tem no meu canal são coisas que eu fazia antigamente, mas que como as coisas estão evoluindo, como as coisas sempre estão correndo numa velocidade muito grande. Então eu compro muita revista, eu compro muito livro, eu estudo bastante, eu testo muitas receitas, porque é isso, eu só posso passar para as pessoas o que eu acho que é bom para mim. Então se eu faço e vejo que é muito complicado, ou se eu faço e vejo assim que não é tão bom, eu não posto no canal. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês, meus amores, tá, meninas? Eu acho que eu tinha que falar essas coisas, embora acho que ficou meio enrolado, né? Meio sem noção, assim, em algumas partes. Mas eu tinha que juntar e expor pra vocês como é que foi o meu começo aqui do YouTube, que foi muito por acaso. Hoje, sim, hoje eu consigo sustentar a minha casa só com o dinheiro do YouTube faz uns 2 meses que eu comecei a ter essa estabilidade, porque até então eu fazia as coisas e ia pra rua assim, sem vergonha nenhuma. E em várias partes da minha vida eu fui chamada de louca, de sonhadora, de um monte de coisa que vocês não têm ideia, que as pessoas falavam assim, não, isso é loucura, isso nunca vai acontecer. E todas as vezes que as pessoas duvidavam de mim, que as pessoas falavam assim, não, que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir, eu tinha na minha cabeça já tinha determinado o que eu ia fazer, e acho que foi por isso que eu consegui tantas coisas na minha vida, que foram tão importantes e que me marcaram tanto. Então eu comparo as pessoas hoje do meu canal, como todas elas são pessoas que têm muita esperança, só que de alguma maneira ou de outra,
às vezes elas não enxergam o seu valor, ou elas não enxergam que elas são capazes. Então eu tento de muitas maneiras tentar colocar para elas as coisas que não colocaram para mim. As coisas que ninguém chegou e falou pra mim, ó, você é capaz de fazer, ó, vai em frente. Eu nunca tive essa palavra nas coisas que eu consegui na minha vida. Então, pelo contrário, as pessoas, elas sempre tentaram me podar. Mas eu nunca deixei me abater. E eu errei muitas vezes. E em todos os meus erros eu tentei tirar o que era de melhor para que eu não errasse de novo. Então, eu acho que todos nós temos que ter sonhos e você tem que ir atrás dos teus sonhos e que você tem que fazer metas e você tem que colocar no papel. Então, acho que o meu maior erro do passado foi não ter colocado no papel, não ter feito um planejamento, porque é tão importante, por isso que os professores estão aí hoje, para ensinar você um caminho que você não vai errar tanto, porque errar faz parte do aprendizado. E dizer pra você que se eu pudesse voltar hoje atrás, o que eu faria diferente? Eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que eu ia passar pelas mesmas coisas que eu fiz, porque eu tenho certeza que o meu caminho é aqui onde eu tô agora, porque pra mim seria muito fácil hoje montar uma lanchonete ou montar uma sorveteria, porque eu já tenho uma base. Mas você poder pegar e fazer e ensinar outras pessoas, e você ajudar outras pessoas, olha, não tem tamanho. E eu não sei se o meu canal é o que mais tem comentários a respeito de nossa, eu aprendi, nossa, eu fiz. Eu acredito que tenha canais assim que são muito... não. E eu não sei dizer pra vocês assim qual é o sentimento que eu sinto quando as pessoas mandam pra mim fotos, quando elas mandam pra mim depoimentos que elas estão ganhando dinheiro. Eu tenho já vários inscritos que se tornaram empresários. Nossa, nosso canal tem 1 ano. Imagina, 1 ano que eu tô batalhando, um pouco mais de 1 ano que eu tô batalhando, que eu tô conversando com eles, e sem ter muito recurso. Então você falar assim, nossa, eu não tenho dinheiro, isso aí não é desculpa. Se você quer fazer realmente algo, você vai pegar, você vai enfiar a cara e você vai dar um jeito de conseguir fazer isso. Gente, a minha câmera é o ó do Borogodó. Quantas vezes deu chorar em cima dela, que ela fica falhando, que ela corta começo, que ela corta final. Teve um vídeo que eu gravei com um celular emprestado e o negócio não ficou horrível, mas mesmo assim eu queria estar ali porque tinha gente esperando. Então você falar pra mim que eu não consigo fazer porque eu não tenho recurso, isso é mentira. Se você tem determinação, se você tem um sonho, mas não adianta ficar só sonhando. Você tem que arregaçar a manga e ver o que você pode fazer, porque você vai cada vez mais um passo. Então eu paro e analiso hoje e vejo, e essa ficha caiu agora por causa desse vídeo, porque até então eu não tinha me dado conta que faz apenas um pouco mais de 1 ano que a gente está trabalhando no canal, que eu estou trabalhando no canal, que agora, há pouco tempo, o Juliano começou a me ajudar também, porque eu não entendo muito dessas coisas tecnológicas. Então, para vocês verem, uma pessoa que não tinha recurso nenhum, que não sabia mexer com nada disso, mas que tinha força de vontade, conseguiu fazer. Por que qualquer outra pessoa não vai conseguir fazer? Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você. A única coisa que vai me diferir de você é a determinação, é o entusiasmo. É que nem quando eu estava trabalhando fora de casa, eu tinha motivação, que eram os meus filhos, que eles tinham que comer, então mesmo que alguém falasse alguma coisa pra mim, ou que não gostasse, porque tem todo tipo de gente aí fora, que não gostasse do meu atendimento, ou de alguma briga ou alguma coisa, eu tinha que continuar todos os dias, a minha motivação era os meus filhos. E depois que eu vim trabalhar em casa, a minha motivação continuou sendo eles. E agora eu sou mais motivada ainda, porque agora eu tenho pessoas que estão contando comigo aí, assistindo os vídeos, que elas estão fazendo coisas incríveis, como a Vitória. A Vitória é uma guerreira, ela é jovem pra caramba, ela deve ter os seus 20 anos, eu acho que não é isso, né, Vitória? E ela tá fuçando, ela vai lá e passa mensagem, olha, Débora, sabe fazer tal coisa? E a Nicole de Souza também, e a Cibele Silva. Então são inscritas assim, que elas estão ali para fazer a diferença, como o caso dos meninos. Meus amores, eu não sei dizer hoje pra vocês quantos inscritos eu tenho que fizeram a diferença, mas eu tenho certeza que já passaram das 300 pessoas. Imagina, eu consegui mudar a vida de uma pessoa. Não tem preço uma coisa dessa.
E eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode motivar outra pessoa. Qualquer pessoa pode se automotivar. É só você ter sonho. Você tem que sonhar. Você tem que fazer o que você gosta. Então eu acho que essas duas coisas são fundamentais. Você tá fazendo o que você gosta. Se você não tá fazendo o que você gosta, analisa, veja como que você pode sair dessa situação, como que você pode ir para um caminho que você se sinta confortável, bem. Por mais difícil que ele pareça, você vai ter que parar, pensar, e nem que seja todo dia de noite você parar, deitar, nossa, o que posso fazer para conseguir chegar lá onde eu quero chegar? Você reclamar não vai sair do lugar. Você falar mal do professor, mal da diretora, mal da escola, mal do governo, isso não vai adiantar. Você não vai sair da cadeira, isso não vai adiantar. Então não jogue a culpa em ninguém. Não jogue a culpa na situação. Assuma para você o teu destino, assuma para você os teus sonhos, assuma para você a tua vida, pegue a tua vida na sua mão. E claro, as coisas não dependem só da gente, depende das outras pessoas também. Mas se você fizer o seu melhor, não tem como o pior acontecer com você. Vai ter obstáculos, você vai ter dificuldade? Claro que você vai ter, porra, quem não tem na vida dificuldade? Qual é o ser humano que não tem picuinha com alguém? Ou que de repente não tem uma condição financeira tão bacana? Mas isso não é desculpa. Então é isso que eu passo para os meus inscritos. Você tem que sonhar, coloca ali no papel, arregaça a tua manga, veja o que você pode fazer e vai em frente. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero mandar um grande beijo para todos os inscritos do canal. Eu acho que vocês ficaram meio perdidos assim, né, o pessoal que me segue. Mas é que eu tinha que fazer isso com todo o carinho do mundo para essas meninas incríveis, que eu tenho certeza que vão dar super certo, porque elas estão buscando algo a mais. E que você pode fazer um algo a mais, você tem que sentir como se fosse uma bola cheia todos os dias, embora a vontade seja pegar e ficar encolhidinho num canto. Porque uma bola cheia, meus amores, uma bola cheia as pessoas podem tentar afundar ela na água e pode tentar segurá-la lá embaixo, mas não adianta, ela vai subir de qualquer maneira. Então a gente tem que pensar que todos os dias é um dia especial, que todos os dias é um dia que você pode fazer alguma coisa, que hoje você pode sim fazer a diferença na tua vida, fazer a diferença para as pessoas que gostam de você ou que você gosta, porque nem sempre o que eu gosto é o que as pessoas gostam e vice-versa. Então eu acho que a essência da vida, eu acho que para as pessoas que querem fazer alguma coisa é isso. Puta merda, não tenho dinheiro, mas e daí se você não tem dinheiro? Se você ficar reclamando, não vai resolver nada. Então vamos agir. Meus amores, um grande beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Quero mandar um beijo enorme, gigante pro Daniel e outro beijo gigante, assim com muito carinho, pro Juliano, que ele cuida da nossa página lá no Facebook, canal Débora Dias. E se você gostou, se inscreva no canal, me dá o seu joinha e compartilhe o vídeo, que isso ajuda o nosso canal a dar um passinho de cada vez. E esse um passinho de cada vez está fazendo a mudança na vida de muita gente. Então não é só por causa dessa pessoa que está falando aqui, mas é porque você pode fazer um bem muito maior também para outras pessoas. Um grande beijo, muito sucesso para vocês aí, meninas, no vídeo, tá? Espero que vocês tirem uma boa nota, né? Pelo menos eu espero, né, que faça diferença para vocês isso, porque eu falar com vocês já fez uma diferença gigante na minha vida, porque a vida é isso, são trocas de experiências pra gente sempre estar se aperfeiçoando e crescendo mais.